Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Você está aqui na sua rádio Rock and Go e também em nosso canal do YouTube. Hoje é dia 2 de março de 2018. Boa tarde, Fiore! Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores pelo YouTube, evidente. Ô, moçada, não esquece, rapaz, hein? Põe um gás nesse negócio aí, vamos incentivar e divulgar. O trabalho aqui é bateu, levou, não tem curva, vírgula, esses negócios. É pai bola, joga a bola. É isso aí. Fiore, o clássico Corinthians e Palmeiras foi movimentado, hein? E o que você achou da arbitragem? Ela foi condizente com o clássico ou o clássico foi melhor que a arbitragem? Olha, com toda honestidade, eu posso dizer para você o seguinte: do pouco que eu conheço do futebol, foi um jogo, né, sem muito tesão. Algumas coisas ocorreram, mas a arbitragem ficou abaixo do nível também pequeno técnico proporcionado pelos litigantes, tanto pelo Corinthians como pelo Palmeiras, né? Muito bem. Já tivemos época de clássico Corinthians e Palmeiras espetacular, que diferença, né? Pelo amor de Deus, olha, vamos gostar de futebol, mas também a gente não pode ser. Ninguém é cego, graças a Deus. E quando um cego leva aquele negócio de braille, ele palpa, ele sente a coisa, né? Ele também captou. E um joguinho sem vergonha, uma arbitragem para lá de péssima. Para lá de péssima. Para lá de péssima. Aliás, como é o nome? O integrante do Bingo Universal, ele está fazendo jus, porque ele é um 7-1 forte. Se lembra quando Edir Macedo foi lá no Mineirão? Pode tirar o óculos que Jesus Cristo deixa todo mundo, como é que se diz? Vai dar visão a todo mundo? Então, um bocado de cara jogou o óculos no saco, na cara do chapéu. E ele não tirou dele. Aí depois foram entrevistados. Por que você não trouxe? Não, porque eu não fui louvado por Deus. Olha que filho da puta. Por falar em Edir Macedo, viu, Fiore? Foi bom você tocar nesse assunto. Eu até esqueci de colocar no meu blog essa semana, mas já que nós estamos ao vivo aqui, vale a pena tocar. Só fazendo uma parte, um pouquinho fora do jogo, para falar do Edir Macedo. O STJ teve uma decisão importantíssima essa semana. Que foi o seguinte: um desses fiéis levaram para o STJ um vídeo mostrando o Edir Macedo dizendo que se ele não doasse dinheiro, ele não ia para o céu. Então, então o que acontece? O STJ diz o seguinte, que o cara doou, acho que é uma mixaria, 200, 300 reais, mas pro cara era bastante. Mas pro cara era bastante. Então o que acontece? O STJ diz o seguinte, olha, está comprovado o achaque. Comprovado, tortura psicológica e a tortura psicológica. Então, o cara recebeu não sei quantas vezes o valor, então o cara vai receber acho que 20 e poucos mil reais proporcional ao valor. E ainda vai ter uma instauração de processo criminal por conta disso. Agora, essa decisão do STJ, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa na mesma condição. Aliás, então, a maioria que sofre esses negócios tinha que fazer essa denúncia. Só que o Edir Macedo não está nem aí. O dinheiro não é dele mesmo. Os trouxas que vão lá e dá, rapaz. Eu já falei, dá o dinheirinho para mim, caramba. Eu pago, telefono por Deus, falo para ele, ocupado, o jogo está aqui. Vamos parar de brincar com coisa assim. Esse cara é um estelionatário só nesse país, não é só ele, não. A maioria desses caras que é tudo um 7-1, rapaz. E o povo vai. Tem que se ferrar junto. Mas vamos lá, vamos pro futebol. Vamos pro joguinho do como é que se chama? Do Corinthians e Palmeiras. E Palmeiras, 2-0 Corinthians. Arbitrado pelo Rafael Claus. Esse moço,
Eu coloquei, eu não sei se na semana passada eu perguntei, né, fiz uma colocação, uma pergunta para os donos da arbitragem São Paulo, especialmente o moleque de recado do Reinaldo Carneiro Baixo, Dionísio, prepotente e arrogante, se não existia outro árbitro, e as revelações que ele bateu no peito dizia que tinha muito. E esse sorteio milagroso, nas partidas principais só sai esse tal de Roberto, como é que é, de Rafael Claus. Meu medo, rapaz. Olha, o que nós podemos falar? No item técnico, você assistiu o jogo tanto quanto eu assisti. Ele deixou de marcar faltas, algumas faltas visíveis, quer dizer, não podia ter dado a pseudo lei de vantagem, porque o ato tem que ser... E ele toca o jogo. Então, a coisa deu uma degringolada, os maldosos apareceram. Aquele Fagner do Corinthians, né? Esse bate na mãe, já estava o cartão amarelo, bateu no Lucas Lima, tinha que levar o segundo amarelo seguido do vermelho, ter sido expulso do campo. Mas e a coragem? E o desprendimento? Eles preferem agir no politicamente correto. Esses caras, no meu tempo, não apitavam a 5ª divisão, rapaz. Esse Fagner é um dos jogadores mais maldosos do futebol e ele parece que tem licença para bater. Não, mas você pode ver toda a jogada. Quando o oponente está um pouco à distância, ele vem com tudo, você vê que ele vai na bola ou no bolinho, ele não está nem aí. E a maioria dos árbitros deixa passar batido. Agora, um árbitro que se diz FIFA, olha, porque ele não merece estar na FIFA, né? Mas sabe como é? Os bastidores, as escadas, os corredores, a porta, aquele falar mansinho, a subserviência, porque o cara tem que ter caráter, força, se respeitar. Vai até buscar o cafezinho, né, Fiore? Como? O cara vai até buscar o cafezinho, né? Vai fazer qualquer negócio. Então, muito bem. Então, nessa altura do campeonato, nós vamos entrar no lance de pênalti, né? Cometido pelo Jailson, né? O jogador do goleiro do Palmeiras. Isso. Em cima do corintiano René Júnior. Quando a bola, porque a bola começou lá na ponta direita do Corinthians, tá certo? Veio para cá, a bola é lançada, não me lembro quem também. E estava o Balbuena e mais esse René Júnior. Você lembra muito bem o que acontece. O Balbuena se mancou e o René Júnior foi, quer dizer, o Balbuena foi, mas não pegou na bola. Quem pegou foi o René Júnior. Quando ele sobrou, o Jailson saiu com tudo do gol e foi com a perna direita no ar para atingir. Eu disse para atingir o oponente e com a esquerda no solo para pegar a bola. Ele foi maldoso, ele foi bola e bolim. Não é bola ou bolim, ele foi bola e bolim. Muito bem. No ato, pênalti. O árbitro estava, você pode ver, e eu desafio alguns aí, porque tinha visão inibida por alguém, não tinha ninguém na frente dele. Estava ele, visão total do lance. Impossível ele não ter visto. Eu observei também, viu, Fiore, a posição do árbitro para poder discutir com você mesmo. Sim. A visão dele era perfeita, ninguém... Isso, tinha um rapaz do Palmeiras à direita dele, mas quase que bem atrás do lance. E não inibia nada. E tinha um outro à esquerda, não inibia nada. Era dele o lance. Muito bem. O que aconteceu? Eu não sei se você chegou, por favor, veja. Quando aconteceu, a bola seguiu, ele foi até o René, o jogador do Corinthians estava no chão, voltou e teve mais 3 ou 4 lances,
né? Mais 3 ou 4 lances, a bola saiu para fora, ele aponta com a esquerda o tiro de meta na manhãzinha do gato e vai até o René, novamente. Se não aconteceu isso, você fala, Fiori, chega, não vai falar mais nada. O que acontece? Aí ele deu a penalidade máxima. Muito bem. Aí vão falar, ele cometeu erro de direito? Não cometeu erro de direito, porque o tiro de meta, a bola não foi reposta ao jogo. Pronto. Se não foi reposta ao jogo, tudo bem. Mas ele deu indevidamente uma vantagem, ele não tinha percebido, porque ele viu o pênalti, ele não quis dar. Ele não quis dar e não assumiu. E depois, na maior cara de pau do mundo, ele chama a maioria dos espectadores e daqueles que lá estão, e a vocês, jornalistas, de neófitos. Ele quis dar um banho de orelha, rapaz. Ele tinha que aprender. Como é que ele vem falar que ele só viu a perna do jogador? Ele só deu porque ele viu o machucado do jogador, a perna sangrando. É mais ou menos por aí que ele falou, não é isso? Eu pergunto para você, quer dizer que se não tivesse machucado, o lance seria legal? Você está me entendendo como é que é o negócio? Se o pênalti foi... Coisa, Fiori, outra coisa, o negócio de machucado não cola, porque tem um monte de trombada no futebol que não é falta e que machuca. Então é esse ponto que na subjetividade eu quero falar. Eu quero abranger, porque o rapaz do Corinthians, ele viu, quando ele pumba no primeiro lance, que o Jailson Pá, a bola seguiu, foi para a direita do ataque do Corinthians, tá certo? O assoprador de latinha, agora o seguidor do Edir Macedo, chega no René, olha e volta. Pode ver que aconteceu isso. A bola é centrada para dentro da área, sai da área e é lançada por um menino do Corinthians para esses dois, na posição que estava o Balbuena e o René. E ocorreu o fato. Né? O que acontece? Quando e a bola saiu do campo, foi para tiro de meta, sabe o melhor juiz, quem chutou para fora foi o Balbuena. Pelo menos eu vi um cara grandão, parece que foi ele, não vou ter certeza. A bola foi para fora e ele deu tiro de meta. Aí ele se aproxima, pode ver, do René, que o René nessa altura já estava quase que em pé, e viu o sangue e voltou para... e deu pênalti. Olha, peraí, ele está brincando. Ele cometeu erro de direito? Não, mas ele não vai me induzir ao erro, não. E não vai fazer minha cabeça nem assim. Eu acredito que a maioria das pessoas totalmente independentes, que não se deixam influenciar por dirigentes malditos, e muito menos por aqueles que circundam no meio da arbitragem, que costumam fazer esse tal de politicamente incorreto, vai dizer que o pênalti foi marcado corretamente, porque a regra assim não faculta. Mas que ele errou no ato, errou em fim de papo. Porque tinha que ter marcado no ato. Porque a coisa foi gravíssima. Você vai me desculpar, mas o Jailson, ele foi com tudo. E quando vai com tudo, tinha que ter marcado ali. Ponto. Seguiu. Muito bem. E eu estou dissertando na coluna, mais ou menos, uma situação. E quanto ao pênalti cometido pelo Dudu, irretocável. Ali você viu como é que é o negócio. Você pode ver que ele apitou no ato. Uhum. Pode ver, o Dudu pai de pi. Olha, por que não foi mesmo antes? E depois vem com essa desculpa de vaselina, sai fora, aqui não tem trouxa. Você entendeu como é? Pode ver, eu desafio a todos a reverem os dois lances e ver que no um ele agiu de uma forma e o outro ele agiu de outra forma. E depois vem com a desculpa de E a jogada... Esse é o tal do Rafael Claus. E no item que nós chamamos de item disciplinar, né?
no item que nós chamamos de disciplinar, a verdade é uma só, meu filho. Ele tinha que ter expulso o Fagner. Mas não resta a menor dúvida. Ele já houvera dado. O Wagner já contava com o cartão amarelo. Já contava o cartão amarelo. Ora, se ele contava o cartão amarelo, parte-se do princípio que se ele cometeu uma outra falta, como ele o fez, em cima do Lucas Lima, digna do amarelo, ele tinha que seguir com o vermelho, sequencialmente ao vermelho. Ele se omitiu, ele se fez de carioca, politicamente correto. Eu acredito que, seguindo as orientações do Dionísio, o office boy ou o papagaio de pirata do Reinaldo Carneiro Matos, porque essa comissão, não só essa, outras por aí passaram, nós estamos falando dessa. Olha, quanto menos complicar, e papapá, e papapá. E o árbitro de futebol, essa é uma verdade. Não muda, por isso que eu digo não muda. Não muda nada. E o árbitro de futebol segue essas orientações porque sabe que terá a escala seguinte. Ele não aplica as leis do jogo, que era um dever e obrigação dele, como ele não o fez neste lance. E toca o jogo para frente, que atrás vem gente. Aí de noite assistimos um pouco o jogo do Santos, mas pode falar, seu Paulinho. Então, só antes de falar do jogo do Santos, eu até falei com você fora do ar, mas é bom para você esclarecer para o público a questão da regra. Na minha conta, na paralisação do primeiro pênalti, aquele pênalti do Jailson, teve 6 minutos. Em regra, o árbitro costuma dar mais ou menos 3 minutos de acréscimo por causa de substituição. Então, ele teve mais um pênalti, então, na minha opinião, teria que ter 10 minutos de acréscimo. O árbitro deu só 3 e decidiu terminar o jogo com 7 a menos. Ele deu 6 minutos e terminou com 3. É isso que você quer dizer? Isso. Então, para esclarecer para o público, ele pode fazer isso? Pode. Aí faculta. Porque ele tem que justificar o porquê. Então, você veja bem como tem coerência. Ele deve ter justificado. Porque eu vou ler o relatório. Daqui a pouco eu vou dar uma chuchada lá. Ele deve ter justificado dizendo que o clima não estava bom e papapá, e que ele resolveu, para não tudo, resolveu terminar a partida, facultado pela regra. Só se foi ele que arrumou essa perna. É dor de consciência, rapaz. É dor de consciência. Bom, mas como ele faz em segmento de bingo? Ele já sabe que é consciência, que é caráter, que é Deus. Ele pega a minha mulher. Fiore, você que já apitou... Quando eu falo desses caras, eu fico com a macaca. Fiore, você que na sua época você apitou jogo em locais bem mais complicados do que o que ele apitou esse jogo Palmeiras e Corinthians. Você vai apitar com polícia, com diabo, no campo do Corinthians, pode ser no diabo, a polícia. Tá lá a polícia fardada, rapaz, segurança total. Tem aqueles fardados e tem aqueles outros sem farda que fica lá, corre pra... dá um tempo, já no meu tempo. Ó, perto do que você enfrentou, perto do que o Dulcídio enfrentou, você acha que esse jogo aí era jogo para terminar? Como? Ó, perto do que você enfrentou quando você apitou o jogo, perto do que o Dulcídio também, que é mais ou menos o seu perfil de arbitragem, ele enfrentou quando... Você acha que qualquer um de vocês dois terminaria esse jogo da maneira que ele terminou? Eu não vi assim um motivo tão grave. Eu acredito que eu não entendi bem a pergunta, mas eu quero dizer o seguinte: o jogo terminaria e eu daria o complemento do tempo que eu acresci, mas só que nem eu, nem o Dulcídio e nenhum dos poucos independentes deixava aquele primeiro pênalti seguir para depois marcar. Marcava no ato e fim de papo. A pergunta, Fiore, é o seguinte, eu quis dizer o seguinte, que você e o Dulcídio enfrentaram casos muito mais difíceis do que esse e levaram o jogo até o fim. Sim, tranquilo. Não, mas tranquilo. Olha, amigo, eu optei muito intermediária. O policiamento era local. E você sabe, o PM está lá, está oficializado, tem a família, tem o prefeito, o vereador, vem aqueles leão de chácara da cidade. Ele tem que dar uma maneirada. Então, você não podia confiar, como não confiava nos policiais. Não porque eles não quisessem dar, mas você tem que ver o outro lado também.
a estabilidade da família, aquela papagaiada toda. Nego, eu ia na mão grande, rapaz. A minha segurança não tinha esse negócio. Eu ia lá e resolvia primeiro, depois, de bola para frente. É o que eu faria nesse lance, rapaz. É pênalti no ato. No ato, a gravidade, a violência saída do Jailson, com intenção, qualquer bobinho viu que ele foi com tudo. Ele puxou a máquina e falou, é agora, e babá. E ele não tocou a bala. Vamos que vamos, seu Paulinho, vamos que vamos. Outra coisa. Antes, Fiore. Você vai me desculpar. Isso é além de jogo. Eu li no jornal, ouvi alguma postagem no WhatsApp, sei lá o quê. Aquele é Paulo Serdã, né? Acho que eu vi também em você hoje, ontem, que eu vi. Eu coloquei. Veja bem. Como é que pode um animalesco mental, e por que não físico? Ele só tem físico e mental. Deve brigar bem. É um vazio. É um vazio. Um cara desse tinha que estar em cana, tinha que estar fechado. Como é que ele pode falar o que ele falou da senhora mãe do Jailson? Fim do mundo, né? É um lixo, ele é um reles, é um verme. É um verme. Esse cara, se tivesse uma promotoria pública independente, a maioria é tudo atrelado com a bandidagem no futebol, já ia para cima dele e é o seguinte, bola para frente. Ele agrediu de forma verbal uma senhora e na subjetividade eu entendi que se ela aparecesse na frente dele, ele ia com tudo na orelha dela. Ou eu estou errado? Verdade, é isso mesmo. A força, a forma como ele se expressou em contrariedade a ela, quer dizer que ela não pode ser corintiana? É o fim da picada. Quer dizer, é um lixo. É um lixo. Quem o apoia e quem o apoia é pior que ele. Mas vamos que vamos pro jogo do Santos. Então, um sujeito desse, viu, Fiore, recebe 2 milhões de reais da mão da Crefisa, porque, evidentemente, não foi um pagamento para ele não defender ela mais para frente. E outra coisa é o seguinte, eu tive uma época, alguns anos atrás, eu fui chamado por uma produtora de filme chamada O2, que é uma das mais famosas que tem. Eles iam fazer um filme sobre torcida organizada e eles queriam a minha opinião e chamaram várias pessoas para poder dar opinião fazendo pesquisa, né? Aí eu conversei com uma psicóloga lá e ela me disse o seguinte, que ela fez a tese de mestrado dela, foi o estudo sobre a psicopatia. Só que ela falou assim, eu fiz uma tese de mestrado, mas eu nunca tinha estado na frente de um psicopata antes. Eu estive semana passada quando conversei com o Paulo Serdã. Tá aí. Então você veja bem, isso você diz que já decorreu alguns anos. Isso. Decorridos algum tempo. Você imagina a evolução retroativa desse indivíduo. Exatamente. E ninguém toma providência. Depois que ele falou da mãe do rapaz, do Jailson, que é um menino bem educado. Quanto ao lance, a gente entende, ele é goleiro, ele foi, contestou, aí é outra coisa. Olha, eu vou falar um negócio a você, se é a minha mãe. Eu esperava ele numa quebrada e resolvia a moda da casa. Porque ele é porco. E tem uma coisa, eu tenho certeza que é covardão. Ah, lógico. Tenho certeza. Gosta de falar bastante. Fala na hora do pega para capar, só se pôr no dedo mole. É um verme. Mas vamos para o jogo do Santos. É isso aí. Eu estou falando verme baseado naquilo que ele falou da senhora mãe do Jailson. Porque não é possível que alguém, na plenitude de suas faculdades mentais, fale o que ele falou e expõe subjetivamente que se na frente dele, se ele tivesse no ato, na hora que ela fez isso, ele dava um soco nela. É o fim da picada. É o que eu entendi. Mas vamos que vamos. Conclusão. O jogo do Santos. O Gabi mascarado. Prepotente, arrogante. Acho que ele pensa que sabe tudo de bola. Se ele fosse tudo isso, ele tinha ficado na Itália ou em Portugal. Mas, salvo o melhor juízo, você disse no preâmbulo da coisa, você disse que ele ficou na reserva, né, em Portugal, é isso? Ficou na reserva em Portugal
ficou na reserva também na Itália. E vou te falar uma coisa, viu, Fiore? Ele tá fazendo gol no Campeonato Paulista, que tem o Três Tetas Futebol Clube jogando. Jogou na Libertadores, não pegou na bola. Quer dizer, então você veja bem, eu não sei se você percebeu, ele merecia ter sido expulso. Quem arbitrou foi o Flávio Rodrigues de Souza, o queridinho dessa outra turma, o outro queridinho, aquele que é prepotente, arrogante. Continua prepotente e arrogante, não tem humildade só. E aí fez o xixi para trás, quando não expulsou o Gabriel, que merecia ter sido expulso. O Gabriel foi assintoso. Eu não sei se você viu que ele foi assintoso, ele foi em cima dele. Foi com tudo, com tudo. Eu não sei se você viu que ele chutou o pau da bandeira também, você viu? Vi. Dando uma de menininho mimadinho, menininho, né? O bad ele cometeu uma sequência de atos indisciplinares. O árbitro lhe deu amarelo, ele fez continuou na sequência, e assintando ao árbitro. Agora, o árbitro se fez de carioquinha no politicamente correto, e o Gabriel foi até o fim. Mas é apoiado por vários seus colegas da imprensa. Sim. É triste, é lamentável, por isso que o futebol está nessa draia desgraçada. Porque no meu tempo, eu até estou comentando hoje, essa semana eu coloquei um artigo do professor Carlos Alberto de Franco, sabe? Uhum. Que foi na segunda-feira, no Estadão. Tá. E ele abrange como título Jornalismo em Balanço. Né? Ah, boa, boa. E eu estou colocando, e ao mesmo tempo, lá embaixo, eu chamo a atenção da atual postura da maioria dos componentes da imprensa, dos jornalistas, evidentemente que das empresas jornalísticas, né? Que a gente entende que muitas vezes o jornalista ele é obrigado a, como é que se diz, a não chegar junto a determinadas situações que ele quer colocar, ou ele não pode, porque o editor-chefe, não sei o que, não deixa, aquela paparia toda. Mas eu estou colocando que a imprensa precisa voltar, precisa se respeitar. E eu estou colocando uma massagem futebol e política, porque é a mesma coisa. O Carlos Alberto está falando em política, para que a imprensa se reanime, para que a imprensa aponte a verdade, não interessa como. E eu estou dizendo isso, que tinha que ser feito, e tem que ser feito no futebol. Não, você faz muito bem em apontar isso, porque a imprensa hoje, lamentavelmente, ela age dentro do politicamente correto também, sabe-se lá por quais motivações, principalmente na chefia. Então, o sujeito chega, faz uma matéria e contraria a chefia, ele é chamado... Agora, só que uma porrada, não vamos falar porrada, mas tem um jornalista independente financeiramente que se submetem a isso. Sim, sim. É jornalista? Eu fico... Fala a verdade. Diga que é impossível, pode ser legal, mas é imoral a permanência de promotores públicos, desembargadores, juízes, cidadãos ou funcionários dos órgãos policiais nas administrações dos clubes do futebol, da CBF, raio que o parta. Isso é imoral, isso descredibiliza a pouca credibilidade que essas organizações têm. A pouca, eu disse pouquíssima credibilidade. E tem lá uns componentes, mas tem uma porção por trás deles também os apoiando, da mesma pá, do mesmo grupo. É triste, é triste. Isso aqui já era, tá? Já era. Era difícil. Bom, quem quiser ler esse texto é só acessar a coluna do Fiore amanhã, sábado, né? Como todos os sábados, publicado no blog do Paulinho. Vai ter também o vídeo desse programa de hoje. Já tá dando nosso horário aqui, Fiore. Eu vou pedir para você se despedir do seu público com o seu recado final aí, tá bom? O nosso recado final, ele é convencional. O nosso recado final é triste. Todo mundo sabe. Cristo, chega junto.
Isso aqui está ruim, está degradado. A cultura do povo, ela incentiva isso. Esses porcos que nos governam, que nos legislam, eles o fazem em proveito. E top no meu copinho, das pessoas decentes, honestas, trabalhadoras. É o seguinte, bola para frente, que atrás vem gente. Bom fim de semana para todos, bom fim e um lindo início de semana. Ô, senhores árbitros, ei, vai. Se liguem, rapaz. Antes dos interesses, vocês têm que defender, vocês têm que ter um caráter, uma personalidade. Representem a regra com dignidade. Podem até errar, porque todo mundo erra, mas não a forma que está sendo feita. Adio, arrivederci Roma. Abraço, Fiore. Tchau, tchau. Tchau.